Por que a Igreja Católica celebra o Dia de Finados? Eu ressuscitarei, eu ressuscitarei, eu ressuscitarei no dia final. Como o nome oficial já diz, comemoração dos fiéis defuntos, nós celebramos não a morte em si mesmo, mas os fiéis que partiram. Justamente porque existe uma comunhão entre nós, fiéis, com os fiéis que faleceram. Somos corpo de Cristo, somos membros da mesma igreja. Então nós rezamos por eles também. E por que comemoramos o Dia de Finados no dia 2 de novembro? Essa data foi popularizada por Santo Odilon. Ele era um abade beneditino da cidade de Cluny, uma cidade francesa. A partir do ano 998, ele estipulou a todos os seus mosteiros que se comemorassem os fiéis defuntos. A partir de então, essa data foi popularizada na igreja. No entanto, o costume de se rezar pelos mortos é muito mais antigo do que a data estipulada 2 de novembro. Podemos encontrar alguns relatos no Antigo Testamento, dentre eles no livro 2 de Macabeus, capítulo 12, versículos de 38 a 45. Diz assim o texto: Tendo depois reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolã. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme o costume e ali mesmo celebraram o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com os seus parentes nos túmulos de seus pais. Então encontraram, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jâmia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com um pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade. Então era santo e piedoso ao seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absorvidos de seu pecado. Então Judas fez uma oração de expiação pelos pecados. Mas por que a necessidade de rezar pelos mortos, se é Deus quem salva? Na verdade, rezar pelos mortos é um ato de caridade. Quando nós rezamos pelo outro, desejamos o bem ao outro, estamos comunicando a eles esse bem, essa oração. Então, não se trata de necessidade, que quem salva é Deus, mas se trata sim de um ato de caridade, que livre e espontaneamente nós oferecemos àquelas pessoas. O Papa Bento XVI, na carta encíclica Espe Salve, número 48, oferece para nós duas pistas de reflexão a respeito da oração pelos falecidos. Ele começa dizendo que o amor que sentimos por essas pessoas, parentes e amigos falecidos, não é impedido pela morte. A palavra final não é da morte. E que a nossa oração aos falecidos pode ser uma ajuda, um ato de caridade, principalmente às pessoas que se encontram no processo de purificação. Claro, a oração que nós fazemos
não é uma necessidade em relação à salvação, porque quem salva é Deus. Mas é uma ajuda, é um ato de caridade. E a indulgência plenária? Indulgência plenária, como o nome já diz, indulge, significa para ser gentil, tem a ver com o perdão dos pecados, e não só dos pecados, como das consequências dos pecados, e também das penas que seriam aplicadas no purgatório a esses pecados. Então a pessoa que recebe indulgência plenária, ela recebe o perdão de todos os seus pecados, o perdão das consequências desses pecados e o perdão das penas que seriam aplicadas a ele no purgatório. Isso é indulgência plenária. Quando nós rezamos, por exemplo, pelos falecidos, nós estamos pedindo a Deus que dê o perdão dos pecados, das consequências desses pecados e também perdoe as penas que seriam aplicadas a essas pessoas no purgatório. Então, isso é indulgência plenária, para ser gentil. Então, para ser gentil, reze pelos falecidos. É importante ressaltar que a indulgência, para nós que ainda somos igreja peregrina, é o perdão das penas que receberíamos no purgatório, embora já tenhamos confessado esses pecados. Então, quando a gente pede a indulgência, é pedido de que as consequências e as penas que nós receberíamos por esses pecados sejam perdoadas. E para encerrar esse vídeo sobre finados, gostaria de ler um trecho do livro da Sabedoria, Sabedoria 3, versículos de 1 a 6. Diz assim: a vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido, sua saída do mundo foi considerada uma desgraça, sua partida do meio de nós uma destruição, mas eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo, aceitou-os como ofertas de holocausto. Palavra do Senhor. Rezemos então pelos nossos falecidos queridos.